E vamos entrando pro ar. Muito bem. Bom, olá, estamos aqui em mais um episódio do iCast, o podcast da inovação, do Núcleo de Inovação da Associação Empresarial de Palhoça. No episódio de hoje, então, vamos conversar sobre o terceiro setor. Isso é sobre ONGs, negócios de impacto social, tudo isso envolvendo empreendedorismo, inovação e num aspecto também mais profissional, que é o que queremos ver na entrevista de hoje. Tudo para entender até onde vai o conceito de ONGs, de terceiro setor, do idealismo e onde começa uma atuação mais profissional. Para falar sobre isso, convidamos nem mais nem menos que a Luciana Honrich. Ela é gaúcha, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? É filha de um pai médico, mãe educadora, esposa, mãe da Sofia, de 7 anos. Né? E nas horas vagas, ela é empreendedora de inovação de impacto social, sócia da Luca Consultores e Associados e CEO da Conecta Projetos. E nas horas vagas ainda, não tem mais nada para fazer, ainda, eu vou ler a lista aqui, ó. Ela é consultora e mentora no ecossistema de inovação e impacto socioambiental em Joinville, Santa Catarina. Líder de Santa Catarina do Programa Inovativa Brasil. Vice-presidente do Núcleo de Tecnologia e Inovação da ACIG, em Joinville. Coordenadora de Gestão e Conhecimento do CENE, Conselho Estadual do Núcleo de Inovação da FACISC, coordenadora adjunta do Comitê Joinville, Movimento ODS Santa Catarina, coordenadora regional norte de Co-Creation Lab Santa Catarina e ainda idealizadora e coordenadora do movimento Quem Se Importa em Joinville. Cara, fiquei esgotado. A gente já pode sair pelo currículo, assim, que olha, nem eu falar, acho que né? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar o que todos nós fazemos, vamos ver se a gente chega à Acho que não metade vai, da não, lista, vamos. né? Não, João, não. Afonso, Luiz, me ajudem aí, vamos começar a juntar o que nós fazemos para ver se chegamos a alguma base aí da lista da Luciana. João, apresente-se aí. Meu nome é João, bom, como o Salinas já apresentou, né, eu trabalho na empresa Sermar Propriedade Intelectual e também coordeno ali a questão do PRINT, né, que é um programa de proteção intelectual da FACISC. Faço parte aí do núcleo de inovação da CIP de Palhoça há um bom tempo, né, já fui coordenador. E nas horas vagas, tiro um tempinho aí para conversar e absorver conhecimento das pessoas que estão trilhando aí o caminho da inovação em Santa Catarina e no Brasil, né? Então é uma honra, um prazer estar com a Luciana aqui, a gente sabe da história dela, sabe da energia que ela tem, da empolgação que ela tem, né, em puxar e sempre estar animando o pessoal. E vamos estar aqui hoje para fazer esse bate-papo aí, para conversar um pouquinho sobre o tema de inovação e principalmente sobre essa questão do terceiro setor, né? Então, quando a gente fala de terceiro setor, às vezes a pessoa pensa, até que ponto chega a inovação, né? Então tá aqui a Luciana para falar um pouquinho sobre a inovação no terceiro setor e vai ser um prazer conversar com ela, trocar ideia e conversar bastante sobre essa área, né? Legal. Muito bem. Hoje o meu papel é desanimar o pessoal, porque tem muita gente animada nesse ponto, entendeu? Deixar todo mundo triste. Resumindo, hackei empresas. Não vai ser só isso, porque senão meu currículo vai ficar ridículo. O meu nome é Afonso. Eu atuo também na área de tecnologia, também um pouquinho na área de inovação. Estou no núcleo de inovação e tecnologia da CIP. Eu sou consultor de segurança da informação na Level 2 Segurança Digital. Tenho um projeto gratuito chamado Guia Anônima no YouTube, também focado na parte de hacking. E esse é meu currículo mesmo. Não tem muito mais o que falar. Indo na mesma linha do Afonso, eu jogo uns baralhos, faço uns blefe na galera. Mas lembra que não é o futuro, não. É só jogar uns baralhos mesmo. Eu jogo pouco profissionalmente, tá? Eu tenho mais ou menos uns 10, 11 anos de experiência na área. Hoje eu tenho um time que se chama Futuro Poker Team. A gente seleciona os jogadores, ensina eles e a gente cria uma comunidade, né, que está entre várias plataformas aí.
Então, e o projeto está crescendo muito bem. Além disso, trabalho com consultoria, né, inovação e investimentos, que é por onde você me conheceu também na Futuro, na parte de consultoria, onde sou sócio com o William, né? E minha área é justamente também falar de inovação, pensar fora da caixa, inventar, né? Eu acho que é o que a gente gosta de fazer aqui. E eu tento sempre trazer uma opinião um pouquinho numa linha cinzenta aí para ver o que sai. Agressiva, né? É o cara do contrapeso, né? O cara do contrapeso. Muito bem. Bom, e eu, Carlos Salinas, né? Eu, CEO da Varejo UAU, também atuante, sou vice-coordenador do Núcleo de Inovação da CIP em Palhoça, e, entre outras coisas, sou argentino, torcedor do Boca Juniors e por aí vai. Isso não sei se conta no currículo, mas não conta. Tem que preencher de alguma forma, né? Muito bem. Mas vamos à nossa conversa de hoje. Luciana, muito obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui conosco, prestigiar o nosso podcast. Tenho certeza que tem muito a falar. Cargos não são nomes, né? Não são títulos apenas, são responsabilidades que a gente acompanha a tua trajetória e vê que em todo evento, né, que tem uma certa relevância, a fotinha da Luciana está ali com algum papel normalmente de destaque, puxando o gancho. Então, Luciana, bem-vinda, muito obrigado mais uma vez. Apresente-se para a nossa audiência aqui. Apresente-se. Já me apresentaram, não, já falou todos os meus... Tem mais alguma coisinha, né, assim, que a gente não sabe? Tem. Tá faltando tá faltando aqui CPF, o código de segurança do cartão de crédito. E no caso, você pode passar pra gente também, Afonso. Não, posso. Uma fotinho com a identidade na mão, só pra gente confirmar. Com esse tempo aí que ele já está conversando comigo aqui no meu computador, ele já deve ter hackeado esses dados aí. Enfim, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente está aí acompanhou o lançamento do iCast, dessa proposta inovadora, né? Acho que acompanho aí a caminhada de vocês. Eu já estou há 4 anos no Núcleo de Tecnologia e Inovação aqui na CIG Joinville, né? De presidente, vice-presidente, trocando as cadeiras, a gente está aí mobilizando, fortalecendo esse ecossistema de tecnologia e inovação. Eu não sou da área de tecnologia, mas meu esposo é da área de tecnologia, a gente trabalha junto, tanto que a Luca Consultores Associados tem um braço que atua com projetos nessa área de tecnologia para empresas, para organizações. Mas o meu foco principal desde 2011, quando eu abri a Luca Consultores Associados em Brasília, né, porque eu sou gaúcha, mas fiquei 13 anos morando em Brasília, onde atuei lá no governo federal, em projetos sociais do esporte, da cultura, também transitando pelas outras áreas, saúde, inclusão social, enfim, todos os ministérios que tinham alguma política ou programa social, né? A gente transitou, e isso me deu uma bagagem muito grande, assim, em termos de construção das políticas públicas que estão vigentes até hoje, uma bagagem muito grande de experiência, né, junto ao terceiro setor, ao setor público e até à iniciativa privada. Então, assim, eu nunca me privei de experimentar, acho que de abrir novas portas, né? Com medo de repente, faltar tempo, com medo de repente, faltar conteúdo, mas eu sempre fui atrás para procurar atender as demandas que surgiam e que batiam na nossa porta. Tanto que as nossas empresas hoje, a Luca Consultores Associados e a Conecta, que é o braço social, né, de impacto e inovação social da Luca, as empresas funcionam com um mínimo de funcionários, ou seja, não tem funcionário em carteira. Sou eu, a sócia, e eu tenho consultores associados, ou seja, a gente trabalha por demanda, atendendo a demanda de projetos, né, atendendo a demanda específica que chega,
E a gente trabalha sem carteira assinada, são consultores associados que a gente paga por MEI ou por PF, né, ou PJ, enfim, a gente tem uma carteira de consultores associados grande nas áreas de atuação. No âmbito da atuação social, a gente atua educação, esporte, cultura, inclusão social de uma forma geral. E de 2018 para cá, a gente tem essa pegada mais forte com foco na inovação, né? E aí a gente trouxe essa questão da inovação para o cenário social, né? Para o ecossistema social, como a gente diz. Mas a gente não tem como ficar só no ecossistema social, porque a inovação, principalmente quando a gente fala de inovação aberta, o terceiro setor também é fundamental para a construção das políticas públicas, é fundamental para o funcionamento também das empresas, porque as empresas aportam recurso para o social, elas têm o braço da responsabilidade socioambiental, né? Então, a gente sempre, por meio da inovação aberta, consegue tá trazendo essas conexões e esse engajamento que é necessário para fazer a inovação realmente acontecer no âmbito de um ecossistema mais abrangente, né? E esse sempre foi meu foco, tá? Então, eu comecei a fortalecer o terceiro setor, porque são organizações, né, ONGs, que atualmente são reconhecidas por meio do marco referencial das OSCs como organizações da sociedade civil, né, onde a ONG, que não existe o nome ONG, né, organização não governamental, não existe oficialmente essa nomenclatura, legalmente essa nomenclatura, mas é uma nomenclatura usual, né? Mas tem organizações que não gostam de ser chamadas de ONG porque acham que banalizou. Só que a gente fala em ONG, todo mundo sabe o que é. É uma organização não governamental, que tem atuação junto ao território, junto a populações de diferentes perfis, diferentes faixas etárias, enfim. E aí a gente começou a atuar com as organizações, no sentido de fortalecer essas organizações para também ser um ator fundamental e um protagonista nesse ecossistema da inovação. Era como se fosse melhor organizar essas ONGs que estavam talvez desassistidas, entendi. Principalmente nesse momento inicial, por exemplo, a gente teve a existência do marco referencial das organizações do terceiro setor de 2014 e 15. Então, até 2018, 2019, as organizações não tinham se reestruturado a partir do marco. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho de reestruturação dos estatutos sociais que constituíram essas organizações para que elas pudessem participar de editais, de captar recursos junto às leis de incentivo, porque essas organizações elas se mantêm por meio de eventos, por meio de captação de recursos em editais, em leis de incentivo, para poder realizar suas ações e projetos no território, né? Doações, enfim. Diga. A impressão que eu tenho é que essas iniciativas elas partem de quando algo está quebrado, algo não está funcionando, algo não está dando certo, e alguém chega lá e resolve, eu tenho que fazer alguma coisa, porque não está legal isso rolando por aqui. Seja... daí tu vai ter vários tipos de situação, seja com animais, com pessoas desamparadas, o que for. Alguma injustiça está acontecendo, não está sendo resolvida e cansei de esperar. É por aí ou não? Na realidade, a causa de todo esse processo, da existência do terceiro setor, enfim, talvez nesse sentido, historicamente, tem seu início quando a questão da política pública não é efetivada, né? Ou falta recursos para que uma política pública bem elaborada seja efetivada, ou seja, os direitos constitucionais não são atendidos na prática, né? Por exemplo, se você vai ver a Constituição, qualquer pessoa, qualquer ser humano tem direito à alimentação, à saúde, à comida, alimentação, saúde, cultura, esporte, lazer, enfim, tudo isso faz parte dos direitos humanos, né? Só que quando num município, daí a gente trabalhando no micro, né? Quando no município ou num bairro
esses direitos não são alcançados, e existe daí a questão da desigualdade social, que agrava cada vez mais essas questões, né? Começa a ter emergência a atuação do terceiro setor ou de pessoa física mesmo, que realiza uma ação, vai em prol de um propósito maior, né? Que se juntam, algumas pessoas se juntam e constituem uma organização para poder, a partir de um CNPJ, buscar recurso para poder se consolidar um pouco melhor, se organizar um pouco melhor e poder fazer acontecer, né? De forma bastante mais efetiva. Só que daí surgem os problemas de essas pessoas que se reuniram e constituíram essas organizações têm que se autossustentar, tem que ter um sustento por outro lado. Então, elas têm os seus empregos, têm as suas atividades e, nas horas vagas, fazem o voluntariado, né? Fazem a gestão da ONG, enfim, todo esse processo. E aí isso acaba virando uma bola de neve em termos de ter uma gestão capenga, ou a própria legislação das ONGs não ser uma coisa, não, até determinado momento não ser muito clara, e poder dar margem para que algumas... A gente teve, no âmbito do governo federal, eu estava lá, inclusive, CPI das ONGs, né? Onde, a partir de 15 ONGs, um número mínimo de ONGs, assim, conseguiu utilizar captar recursos do governo federal e usou de má fé, usando esse recurso de forma inapropriada, né? Acabou tendo essa CPI das ONGs, porque teve denúncias, com certeza, com todo direito. Quem é o fiscalizador disso? É a própria população, que está vendo a organização fazer a ação lá na ponta, ou que está vendo a ação não acontecer lá na ponta, né? E aí acaba que um número inexpressivo de organizações, de ONGs não governamentais, acabam fazendo com que a fama das organizações não governamentais seja abrangente. Ou seja, toda ONG não presta. Esse é o jargão que acabou sendo tomado, né, naquela época. É tudo vagabundo, né, que não quer trabalhar, ou o que for. E, Luciano, tu acredita que com a inovação isso dá para organizar, dá para deixar uma coisa mais transparente? Sim. A gente tem os princípios, né? A gente trabalha e a gente consolidou aí no ecossistema os 6 princípios da inovação social, tá? E aí a gente trabalha dentro desses princípios, desde a gestão, a questão da gestão, de ter uma gestão eficiente, uma gestão qualitativa, a questão da transparência, de dar transparência, de comunicar e dar transparência aquilo que se faz e como se faz, né? A questão da captação de recursos, que é um ponto fundamental. Não tem como uma ONG sobreviver se ela não captar recursos de diferentes fontes, de forma diversificada. Então, a gente traz fortemente esse princípio também. A questão junto com gestão e transparência, a gente tem toda essa questão de acompanhamento, de ter uma prestação de contas adequada, né? Mas, principalmente, o ponto de partida disso tudo, que é a elaboração de um bom projeto para apresentar, para captar recursos. Então, tem todo um ciclo que tem que ser fechado e estruturado de forma qualitativa para que a organização tenha sucesso na geração de impacto, que é também um dos princípios, avaliação, né? Mostrar qual o impacto que realmente as ações daquela organização estão levando para o território, para as pessoas e principalmente para aqueles que precisam, né? Então, são os 6 princípios. A gente tem até no canal do YouTube, tá? Luciana Omerich, a gente tem lá uma ou 2 palestras específicas apresentando os 6 princípios da inovação social, e a gente traz isso junto com o terceiro setor, a gente leva para as empresas também. Enfim, a gente tem já um histórico aí bem interessante, onde a gente reforça esses 6 princípios como sendo 6 princípios fundamentais para que o terceiro setor realmente funcione, né, e de forma qualitativa. Ô Luciana, eu tenho uma pergunta, uma especulação, assim, que
Tem uma galera que meio que quase que defende que como se não houvesse, devesse haver Estado, ou que ou deveria ter o Estado mínimo do mínimo, ou tem várias variações aí. Mas eles defendem basicamente que uma das teses é que o Estado, tendo, ele não resolve. Se resolvesse, por exemplo, não precisaria das ONGs ou o que fosse. Mas daí tem o outro lado que fala, bom, mas também se não tiver nada, então vai ter alguém desamparado. Então a gente tem sempre os dois lados, né, da moeda, né? Mas aí eles falam, mas o mercado vai se autorregular, o mercado vai se ajustar, alguém vai... As pessoas já fazem ONGs, alguém vai também ver o problema, vai querer resolver pela vontade própria, mesmo sem o governo. Eu não estou querendo levantar uma bandeira ou outra, né, mas eu quero saber qual que é a tua impressão. Se tipo, não houvesse o Estado, tivesse um Estado mínimo, haveriam mais ou menos pessoas desamparadas, digamos assim, né, porque as coisas vão se organizando de alguma forma. Mas qual que é a tua impressão? Aqui a gente entra numa questão ideológica, né? Bem ideológica, mas eu acho que se a gente tiver políticas públicas efetivas, a gente não vai precisar realmente fortalecer o terceiro setor, que a empresa pegue os seus recursos e coloque no social para ajudar a minimizar essa desigualdade social que existe. Se a gente tivesse, por exemplo, e eu acho que, na minha opinião, está um pouco aí também, a política pública ela precisa fortalecer as questões educacionais, porque é na educação que a gente vai constituir seres humanos mais conscientes, mais com cultura para saber o que podem e o que não podem fazer, né? Mas, assim, pela nossa origem enquanto país, enquanto Estado, eu acho que a gente não tem como não ter Estado hoje. Acho que a gente precisa manter esse status aí. Acho que as forças, a inovação aberta pode nos permitir atuar em conjunto para fortalecer e diminuir essas desigualdades, que é o que a gente está trabalhando dentro dessa caminhada aí. Ela tem nos possibilitado alguns caminhos aí que facilitam que empresas, universidades, organizações do terceiro setor e o próprio governo se unam para fortalecer algumas áreas de atuação, alguns campos de atuação que estão precisando realmente ser fortalecidos, né? E a Covid veio para mostrar um pouco disso, né? Está mostrando que a gente tem uma capacidade enorme de conexão, né? De se engajar por meio de propósitos comuns e de fazer a diferença, que não necessariamente a política pública é a que vai fazer a diferença, mas ela é necessária ainda hoje, né? Ela é importante hoje, mas ela é importante se ela for colocada em prática mesmo, porque senão de nada adianta ela existir. Ela pode ser burocrática. Já vou emendar, já que você falou da educação, né? Eu ia deixar até a pergunta para depois, para não cortar o assunto das ONGs. Mas, tá vendo meu tom de voz público? É para dar uma desanimada, para dar uma baixada. Olha só, você foi professora no início da carreira, hoje você também atua como professora e acredito que também faça palestras e eventos para dentro das faculdades, né? Como que você vê hoje, Luciana, a parte de inovação vindo dos alunos, dos jovens que estão entrando ou finalizando a faculdade agora? Existe esse desejo por esses alunos? Eles têm a visão de que inovar é preciso, tanto nessa parte social, quanto em qualquer outra parte dentro de qualquer curso, que eu acho que é essencial, ou tipo, por exemplo, aquela grade curricular ali é o suficiente, eu vou aprender aqui o suficiente, eu vou atuar exatamente como eles dizem para mim atuar no mercado e eu não preciso inovar nenhum método, nenhuma técnica, absolutamente nada quando eu sair desse ponto. Aqui, para responder essa pergunta, eu vou me posicionar como educadora, tá? Eu ainda dou aula, mas mais esporádica, assim, no EAD, na pós-graduação EAD, aqui na Univille mesmo. Eu tenho uma ou duas disciplinas que, quando abrem a turma no EAD, eu acabo ministrando. Mas como educadora, então, e como mãe de aluno, né? Que eu tenho uma
uma pequena de 7 anos, e me preocupo muito com o processo de educação dela. Tenho um adolescente, um enteado de 21, então, assim, está nesse processo aí de fazer a faculdade, está fazendo faculdade, mas ainda tem aquela indefinição do que quer ser na vida, né? Então, assim, a gente ainda percebe. E isso a gente discute também aqui no âmbito do Núcleo de Tecnologia e Inovação, que ações a gente poderia estar desenvolvendo para minimizar ou para fortalecer a inovação junto a essa população específica, que são os jovens, adolescentes e jovens, né? Porque eles ainda saem da faculdade muito indefinidos, né? A educação ainda não dá uma autonomia, não dá uma mais segurança para eles se identificarem com aquilo que eles realmente querem. Então, ou eles não conseguem vivenciar, e eu acho que aí está um pouco da lacuna que existe no processo de educação. Ainda é muito teórico, né? A aplicação do que eles veem na teoria ainda é muito falha. Então, eu acho que se eles tivessem mais oportunidade de vivenciar e de aplicar aquilo que eles aprendem, né? Não necessariamente o currículo, enfim, ou o conteúdo seria fraco, mas a forma como ele é visto e a forma como ele é aplicado, né? Que eu acho que vivenciando a gente tem mais condições de não decorar, mas de aprender mesmo, apreender, né, como a gente diz. E eu sou muito do entendimento que a gente se constrói enquanto ser humano a partir da interação com o outro e com as outras coisas. Então, a interação social, né? A gente se constrói a partir da interação social. Tem uma diferença muito grande, né, entre resolver um problema, digamos, Joãozinho tinha 5 maçãs e de fato você fazer uma operação que você tem quantas eu vou receber como que vamos fazer para virar essa pedra? Tipo, um tem propósito, o outro é só uma simulação Exatamente. De algo que não vai te agregar. Mas um pouco disso também vem da concepção dos pais, por exemplo. Eu ensino a minha filha que ela não está na escola para decorar, ela está para aprender e aplicar, entendeu? Ou seja, tudo que ela está vendo ali não é para aquele momento só, mas é para a vida. Então, pode ser um conteúdo que na grade curricular está ali na primeira, segunda série, que é onde ela está hoje, mas ela vai ver esse conteúdo aplicado em vários momentos e experiências que ela vai ter na vida. Então, ela não tem que se preocupar em decorar, em fazer prova para provar que ela sabe ou não sabe. Ela precisa simplesmente aprender e gostar daquilo que ela tá aprendendo, entendeu? Eu sinto um grande problema, sabe com o quê? Com o caráter punitivo da nossa avaliação. Eu acho que o maior momento para aprender é quando você erra e você pode consertar o teu erro. Aí que está o melhor momento de crescimento mesmo. Aí que a pessoa aprende. Chorei, vou gravar isso e vou mandar para o pessoal da faculdade, meus professores. E hoje você acaba, digamos, premiando pela pessoa que nunca erra. E quando ela vai para a vida real, ela vê assim que não tem como nunca errar. Quando tu está entrando em um mercado, uma área nova, querendo descobrir coisas novas, quando você quer inovar, a coisa mais comum é errar. E é melhor você errar e descobrir rápido e resolver. Mas assim, se você é premiado por ser perfeito, tu não está criando uma capacidade de resolver problemas de fato. Você está replicando o que já sabe. Você não está criando coisa nova. Com certeza. Então, a gente tem uma grande perda, assim. Outro processo que você tem que pensar, outra questão, você tem que desenvolver competências, né? A competência objetiva é uma delas, que está relacionada com a técnica e com o conteúdo, exatamente. Mas você tem outras competências e aqui entrando na linguagem das startups e da inovação, soft skills, hard skills, enfim, você tem várias competências que você tem que desenvolver e você tem que saber quais são os melhores caminhos para você buscar para desenvolver isso. Hoje não é a escola que nos oferece isso necessariamente, a gente que está indo atrás. Ô, Luciana, eu queria voltar um pouco à questão
terceiro setor, ONGs e tal, né? No Brasil parece que tem umas 700 mil ONGs, né? E falaste agora há pouco que houve na CPI das ONGs e tal, todo um estardalhaço por 15, né? Que tiveram Esse número foi um número chutado, foi um pouco mais que isso, tá? Mas um número muito insignificante. Coloca 20, coloca 100, né? Mas do lado de 700 mil, né? É um número inexpressivo. Só que, claro, provavelmente movimentavam valores muito grandes e ainda por cima captados do poder público. Então, a pergunta vai em direção a esse universo, né? Estamos falando de 700 mil, quase 1 milhão de CNPJs, né? De ONGs, com suas classificações tributárias e tal, mas a percepção que existe, ou por um lado, claro, por essa CPI, são os que são corruptas e tal, mas por outro lado, a gente tem uma visão de muito despreparo, muito amadorismo, enfim, é uma boa intenção, mas com pouca gestão portanto, tu colocou uma expressão muito legal que no final das contas, seja lá o recurso, como chega e tal, mas não chega à finalidade para a qual a ONG foi criada. Então, muito esforço, muito mal utilizado, seja por corrupção, seja por pouco preparo. Como que está esse setor? Essa impressão que, pelo menos eu sinto que existe, é real mesmo? Está assim esse terceiro setor? Tá querendo treta, hein? Vai ser cancelado. Na realidade, tem vários fatores aí envolvidos. Claro. Tá? Mas o terceiro setor ele está sendo muito mais reconhecido hoje, tá? Porque ele se preparou um pouco mais, se qualificou, ele está se qualificando. A gente tem muitas ações orientadas à qualificação do terceiro setor e não é de agora, mas é uma caminhada, né? E agora que acho que os frutos estão surgindo com mais, aparentemente mais efetivos. Mas assim, quando a gente fala em ONGs no Brasil, ou OSCs, Organizações da Sociedade Civil, pelo censo do IPEA, o mapa do IPEA, que é o órgão que fez o censo e que atualiza, em princípio atualiza esse censo, a gente tem 1.810. Desculpa, você falou? Eu falei 700 mil no caso, desculpa, né? 810. 1840 é aqui Joinville, desculpa. Opa! Eram 820, eles andaram fazendo uma limpeza no mapa do IPEA, baixou para 810 mil organizações, 810 mil organizações no Brasil, tá? Organizações da sociedade civil. Dentro desse organizações da sociedade civil, a gente tem associações privadas sem fins lucrativos, que são a maioria, tá? Tem fundações privadas, que daí fundações privadas são, por exemplo, aqui em Joinville, Softville é uma fundação privada, a Univille é uma fundação privada. Então, às vezes, instituições de ensino são fundações privadas, elas se constituem enquanto fundações, tá? Então, a maioria está em associações privadas. Dentro das associações privadas, a gente tem classificações diferentes também, e a gente tem um número bastante efetivo de associações privadas religiosas. E de 2 anos, 3 anos para cá, esse número praticamente dobrou ou triplicou. Tá? Então, é uma coisa assim, incrível, mas isso está assim, transparente esses dados. Então, acredito que muitas comunidades se organizam e talvez a forma mais fácil de se organizar seja na forma de uma associação religiosa, né? Ou de alguma associação que venha a trabalhar um direito, que é também a rubrica, o CNAE, que eles mais usam é de uma associação de direito humano, direito de pessoas.
Mas, assim, em termos gerais, todas elas estão abarcadas na mesma legislação, que é a MIROSC, o Marco Referencial das Organizações da Sociedade Civil, que de 2015 para cá tem sido bastante cobrado, tá? E onde é que isso é cobrado? É cobrado em todo o território nacional, quando as organizações vão captar recursos, seja de editais privados, seja de editais públicos. Tá? O marco referencial é para editais, é uma legislação para captar recurso público, tá? Para receber recurso público. Então, ele foi totalmente constituído. Da época que eu já trabalhava no governo federal, e eu saí de lá em 2011, tá? Na época que eu trabalhei lá, a gente já questionava muita coisa da constituição das ONGs, a gente já cobrava algumas coisas, enquanto ministérios que eu trabalhei, a gente já cobrava para fazer convênios e parcerias, já cobrava coisas que outros não cobravam, né? Justamente porque a gente era questionado, e muito, como que a gente comprovava, quando a gente fazia análise técnica para repassar o recurso, como que a gente comprovava a capacidade técnica e operacional dessas organizações, né? Então, foi se lapidando uma legislação mais específica e que cobra isso hoje por meio de alguns documentos específicos. E aí surgiram as certificações, né? Então, a maioria das ONGs hoje são encaminhadas para ter o SEBAS, que é a certificação de entidade de assistência social. Tá? Hoje eu tenho SEBAS na educação, SEBAS na assistência social e SEBAS na saúde. Então, depende da área de atuação. Então, o SEBAS é uma certificação, o CIP é uma titulação, é uma organização da sociedade de interesse público, o reconhecimento de utilidade pública, hoje, que é municipal e estadual, que é feito pela Câmara Municipal, né? Hoje a gente tem o que a gente conhece aqui no Brasil de Prêmio Melhores ONGs, que é uma forma das ONGs se qualificarem para poder receber o selo de melhores ONGs. Então, a gente tem uma série de movimentos... De mecanismos, né? E a Conecta, a tua empresa, ela justamente, em certa forma, trabalha na profissionalização, né, de uma ONG. Então, fala um pouquinho de o que é uma ONG antes, né, e depois de um trabalho como a Conecta, que tem esse papel, né? Legal. Primeiro que a nossa atuação surgiu junto com essa demanda de perceber como a gente estava do lado de cá, e quando eu falo do lado de cá, a gente estava no governo, então a gente tinha que repassar recursos. Era a nossa... Porque do lado de cá, quando a gente está no governo, na instituição pública, você tem um orçamento, e se você não executar esse orçamento no próximo ano ele reduz. Então, a gente também tem esse compromisso de executar o orçamento na totalidade, com programas e ações que a gente definiu na lei orçamentária anual, né? Então, esse compromisso de executar o recurso faz com que a gente busque atuações estratégicas de receber os projetos e analisar os projetos. A gente construa os mecanismos, as chamadas públicas, que a gente chama, que dá transparência ao processo, né? E dá celeridade para as organizações participarem. É claro que nesse processo todo a gente tem aí as limitações. Organizações menos qualificadas às vezes não conseguem alcançar as exigências desses editais, então elas nunca vão receber recurso. Enfim, ela vai ter que se qualificar para isso. E vendo essa realidade de organizações que faziam ações realmente significativas para o território e que tinham uma relevância grande lá na comunidade, se ela saísse de lá ou não realizasse o que ela realizava, a gente sabia que a perda e o impacto ia ser muito grande, que a gente acabou abraçando um pouco essa questão do propósito maior da existência dessas organizações para fortalecer o território, sendo protagonistas no território. Então, a gente resolveu sair do governo federal e abrir a Luca Consultores, a mãe da Conecta, né? E a gente começou a atender essas demandas de profissionalização. Não deixa de ser uma profissionalização da ONG, né?
A gente fala em profissionalização quando a gente está falando em negócios e empreendimento, mas não deixa de ser uma profissionalização, porque ela precisa ter um plano de sustentabilidade, de captação de recursos para se manter, para sustentabilidade. E daí a gente foi caminhando, e quando veio para Joinville, e eu vim para Joinville para ganhar a Sofia, né, para a gente estruturar a nossa base aqui e poder daqui fazer o que a gente já fazia, né, que é atuar nessa área de consultoria, nessa área de mentoria. A gente é autônomo desde que eu saí do governo. Quando eu vim para cá, eu tive que construir o mercado de trabalho aqui de novo, né? E comecei a buscar o censo das ONGs aqui, das OSCs. E quando eu busquei o mapa do IPEA, eu me deparei com uma situação extremamente preocupante. A maioria das ONGs que estavam no censo do IPEA não existiam, ou não existiam efetivamente. Era então, CNPJ lá falso, alguma coisa assim? Primeiro que a atualização do mapa do IPEA, ela é feita pelas próprias ONGs. Então, ou a ONG era fechada e não atualizavam, ou a ONG existe, mas ela existe só no CNPJ, pode ser fachada, ninguém garante que seja ou não seja, mas pode ser, né? Então, existem várias realidades assim que você não tem como comprovar, porque, em princípio, o mapa do IPEA seria o local onde a gente deveria encontrar as organizações que estão atuantes, né? E aí a gente resolveu, em 2018, começar um mapeamento aqui em Joinville. E a gente fez o mapeamento, o levantamento do censo das organizações aqui de Joinville, focando nas associações privadas sem fins lucrativos. E de um número de 1.840, que é o número inicial que a gente tem aqui de OSCs, a gente chegou a um número de 600 ativas. Nossa. Então, assim, de associações privadas sem fins lucrativos. E a gente trabalha em cima dessas 600 com ações pro bono, de mobilização e fortalecimento, por meio de eventos online, eventos presenciais, e alguma coisa relacionada a disponibilizar material técnico, né? E a gente tem ações daí de consultoria, assessoria específicas para tirar a certificação, para reformular estatuto social, conforme a nova legislação. Então, a gente tem essas ações onde a gente também usa valores simbólicos, porque a gente sabe que elas não têm recurso para pagar exatamente. Mas quando a organização ela quer realmente se qualificar, ela consegue o recurso. Seja por meio de eventos, seja por meio de campanhas específicas, campanhas de vaquinha, que muita gente às vezes faz e usa o dinheiro de forma inapropriada, mas que tem muita gente que faz séria. E aí, quando vocês falam no ecossistema, tem muita organização da sociedade civil, muita ONG séria e fazendo trabalhos realmente efetivos e de impacto no território. Isso a gente também tem. Assim como tem as que não fazem, a gente tem as que fazem, né? E hoje o terceiro setor é visto de forma bastante qualitativa, né? Com todos esses movimentos, esse fortalecimento, a gente tem um movimento bem forte, né? A gente tem muita gente atuando com o terceiro setor, muita gente boa atuando. A gente tem o FIFE, que é o Fórum, é uma instituição que só atua com o terceiro setor. A gente tem a GIF, que é uma instituição que também trabalha com aporte e investimento para organizações, terceiro setor e impacto, né? E associado a isso surgiu o setor 2,5 também, que são os negócios de impacto. Que daí eles vêm, alguns de ONGs que se profissionalizaram e viraram negócio, e de negócios que resolveram abrir um braço social, socioambiental, com negócios de impacto que normalmente começam como startups, né? Que legal. E daí a gente tem todo o ecossistema aí se encontrando em algum ponto.
E aí que vem essa conexão, desculpa, Luiz, aí vem essa conexão com a parte de inovação, provavelmente, Sim, né? Também. A FACISC é uma ONG? A FACISC, se eu não me engano, é uma OSC, uma ONG. Eu só não sei se ela é fundação ou se ela é associação. Eu tava só ia comentar que é porque toda a parte dos sem fins lucrativos me parece um puta impeditivo do negócio desenvolver. Não quer dizer que não possa ter lucro, né, para crescer o projeto, não estou falando isso, mas a gente sabe que se a pessoa ela ainda não pode ter uma dedicação ali exclusiva, de fato ganhar ela mesma, a pessoa que está gerando esse impacto. E é aí que eu acho tanto legal do negócio de impacto, porque se a própria pessoa ela pode se beneficiar por gerar impacto, mudar a vida de pessoas para o bem, mas também melhorar a vida dela, né, tipo, todo o ganha-ganha famoso, né? Isso eu acho que potencializa muito, assim. Eu gostei muito quando eu conheci o conceito de negócio de impacto justamente por causa disso, porque para daquela coisa, não, só tem que salvar o mundo, mas não posso ganhar nada com isso. Então, às vezes eu posso salvar o mundo e também ficar rico, qual o problema? Na realidade, no âmbito das organizações da sociedade civil, a legislação hoje permite, tá? Não está explícito isso, mas ela permite o pagamento das pessoas que estão envolvidas e dirigindo a ONG, desde que ela preste serviço para a ONG. Existe essa possibilidade, tá? Ainda tem gente que não vê isso com bons olhos, porque acha que não deve ser pago, mas se a pessoa, em princípio, não está fazendo mais nada e só está em função e atuando em prol da organização, como é que ela vai se sustentar? Né? E se ela está prestando serviço para a associação, se ela tem capacidade técnica de prestar aquele serviço, por que ela não pode receber por ele? Eu acho que força-se muito, sabe? Você está fazendo uma ajuda na sociedade e você não pode ganhar nada. Tipo, a pessoa tem que ser altruísta por definição, às vezes. Por que você não pode trazer para o mercado pessoas egoístas que viram uma oportunidade em ajudar pessoas e ganhar, mas porque elas querem se dar bem, não porque elas querem salvar o mundo, mas não vai ser benéfico, as outras pessoas elas não vão continuar recebendo um benefício por causa disso, elas vão ser uma oportunidade, um curso, alguma vantagem, sabe, que ela não iria receber naturalmente. Então, se vai melhorar a sociedade como um todo, não importa se é por meios egoístas ou não, o que importa é que a pessoa receba algo. O Felipe não ser cancelado? Pode falar, João, por favor. Não, antes da Luciana concluir ali, fazer a réplica, eu vou precisar dar uma saidinha. Já avisei antes o Salinas e os demais que eu tenho um outro compromisso, mas o papo tá ótimo, acredito que vai ser aí um diálogo maior aí na live. Obrigado, Luciana, novamente, te agradecer o papo. Obrigado, João. Você está em boas mãos aí com o Luiz, Afonso e o Carlos. Um abraço aí, pessoal. Tudo de bom. Abraço. Valeu, João. Obrigado. Valeu. Tá marcado para cair a energia elétrica dele agora lá. Só um gancho aí que ficou na questão da inovação, né? Aonde que tu observa que, porque normalmente startups eu associo com aquela pretensão de unicórnios e serem empresas de maneira geral de um grande ganho de capital, etc., né? Mas tu encontrou nesse mercado, nesse ambiente de startups, um casamento muito legal entre os dois mundos, entre inovação e terceiro setor, né? Como que isso aconteceu na prática? Como que está acontecendo hoje? Eu trago a bandeira da inovação para o terceiro setor, porque da mesma forma que a inovação chega na startup, no empreendedorismo, não na startup, nas empresas, né? A empresa hoje que não inovar, ela vai ficar para trás e ela é fadada à morte. Isso a gente é certo, porque se você não se destacar no mercado que você atua, e o que é se destacar? É usar a criatividade, é ter diferenciais, é ter tecnologia diferenciada, talvez. Às vezes o diferencial maior está na tecnologia, mas nem sempre. A tecnologia é um meio, tá? É você ter o diferencial e ganhar mercado, conquistar o teu cliente. É resolver realmente a dor do teu cliente de uma forma inovadora e diferente. Porque ele já está cansado da forma como ela está sendo resolvida, né?
ou não resolvida, né, que a maioria acontece assim. No terceiro setor, a mesma coisa. A organização da sociedade civil, a ONG, ela surge com o propósito de minimizar a dor do cliente ou do público-alvo dela. Né? Então, eu mostro para a organização do terceiro setor que ela tem possibilidade de pensar como negócio. Hoje, ela já atua com algumas frentes de negócio. Por exemplo, tem várias ONGs que, sem pensar em inovação ou em negócio, fabricam garrafinha d'água e vendem para se sustentar. Fabricam itens, brindes, não sei o que, para vender e se sustentar. Inventam campanhas diferenciadas para conseguir se manter e pagar suas contas, porque ela tem contas de água, de luz. Se ela paga aluguel, ela tem conta de aluguel. A maioria das organizações, elas tentam conseguir terreno de forma doação pública, né? Mas a grande maioria não consegue, porque também não existe essa possibilidade, não tem para todo mundo. Claro. Né? Olha quantas ONGs a gente tem no Brasil. Mas, enfim, a gente tenta. E por meio de parcerias e por meio dessas práticas inovadoras, a gente consegue mostrar para elas que elas têm capacidade de conseguir mais, entendeu? E o conseguir mais não é conseguir lucro, porque elas são privadas sem fins lucrativos, né? Mas o lucro criantar, ela reverter em ações e reverter em sustentabilidade. Claro. Né? É qualificar o próprio RH que ela pague e que faz com que ela funcione. Né? Por exemplo, a gente hoje também atua na questão de fortalecer as ONGs, mostrando para elas que elas precisam de um setor de projetos e captação de recursos. Porque se o gestor ou a pessoa que está à frente da ONG tiver que pensar em projeto, tiver que elaborar projeto, tiver que pensar em buscar captação, em conversar com o mercado, com as empresas para captar recursos, ele não faz mais nada. Quem vai administrar? Ele não pode fazer tudo. Então, ele tem que realmente, assim como a startup tem que ter o CEO, o CTO, o CMO, enfim, e que faz parte, senão startup, não consigo me sustentar. Perfeito. A organização também precisa. E ela consegue se sustentar quando ela consegue se organizar de forma a fazer uma gestão mais efetiva. E aí, outra coisa que você mencionou na tua fala anterior também, sobre impacto. A avaliação é uma coisa que não estava presente no mundo da maioria, ONGs, né? Não só das ONGs, das empresas, setor, né? Das empresas, das ONGs, da gestão pública. O que é avaliar? Exato. O que está sendo avaliado? Normalmente a gente avalia número quantitativo. Quantas pessoas eu atendi, quantas pessoas passaram por aqui. Mas e qualidade do que você está oferecendo? Perfeito. Entendeu? E o impacto disso? Hoje a gente avalia impacto, mas nem todo mundo ainda usa isso. Por exemplo, hoje a gente usa os ODS como uma forma de você alinhar e avaliar impacto. Eu uso o ODS nas ONGs, uso o ODS nas empresas. Né? Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente tem 17 objetivos, 169 metas e o dobro de indicadores. Ou melhor, o triplo de indicadores. Caramba. São 4 a 7 indicadores por meta. Né? Então, mas são indicadores abrangentes, que a gente pode trazer para a nossa realidade e transformar eles em indicadores efetivos. E são indicadores de resultado, de efetividade e de eficiência. Então, avaliar alguma coisa também não era uma prática corriqueira do nosso dia a dia. Da educação, não era uma. Hoje sim a avaliação está presente. A gente pode dizer que a avaliação está presente em todo o nosso processo, na casa da gente, no dia a dia. Isso certamente tem um impacto desde a transparência, né, da organização que está atuando, porque está mostrando
através de metodologia, indicadores, são métricas mundiais, né, que estão sendo aplicadas. Isso certamente dá uma até a confiabilidade de estar operando dentro das normas e atingindo seus objetivos. Exatamente. Nesse ambiente todo, tu que está no universo Joinville, tínhamos 1.700 instituições, sobraram 600, né? Dessas 600, todas elas tu identificas assim que estão operacionais, que estão nessa pegada de eficiência, né, através de indicadores, transparência e tal, tudo isso que estamos conversando aqui? Não ainda, tá? Nem mas estão caminhando ainda. Para. A gente está também trabalhando nesse sentido, de mobilizá-las, no sentido de fortalecer individualmente cada uma, mas é claro, depende muito delas também de aceitar essa proposta, né? Por exemplo, a gente oferece um calendário mensal de eventos. Perfeito. Eventos temáticos que debatem temas do dia a dia da organização, do terceiro setor. A gente traz pessoas de renome para falar sobre esses temas, para abordar esses temas, fazer uma abordagem mais qualificada para elas. Então, ela participar ou não é uma decisão só dela, não é minha, mas ela é convidada a participar. Né? Ela sabe que a nossa existência aqui depende da participação delas. É claro que a gente sempre vê as mesmas participando, mas a gente sempre está trazendo uma ou outra chega, entendeu? E em algum momento a gente acredita que elas vão se aproximar. Às vezes o que elas têm o que a Conecta faz, o que eu ganho com a Conecta, entendeu? Eu vou dedicar mais tempo, por exemplo, todo mundo já é voluntário, né? Eu vou ter que dedicar mais tempo para participar dos eventos, para nada. Enfim, a gente tem que mostrar aquilo que a gente está entregando, o valor que a gente está entregando, né? Luiz, você ia trazer alguma ponta? Não, essa questão, essa ausência de métricas, né, que a gente vai ver, na verdade, é meio que esperado, né? Porque você vai ter pessoas bem intencionadas que não são gestores. Elas não sabem que tem que controlar alguma coisa para avaliar como está indo o andamento e tal. Então, elas até gerenciam aquela iniciativa, o negócio, o que for, mas elas não são gestoras, não são administradores, o que for. Então, especialmente num mercado desse que você vai tratar com pessoas bem intencionadas, e ainda tem aquela coisa, né? Cavalo dado não sai os dentes, né? Então, assim, não, eu tô fazendo, você ainda quer fazer o que tá dizendo que eu tô fazendo errado, pô? Então, eu acho que até acaba pegando até uma questão, às vezes, de ego humano. Você chegar, olha, cara, você tá trabalhando aqui, tu tá ajudando um monte de gente, mas você tá avaliando isso aqui, você não poderia estar fazendo melhor, tal. Cara, eu tô fazendo do jeito que eu quero. Você vem aqui dar pitaco ainda, pô? Então, eu acredito também que você tenha esse lado, eu acho, um pouquinho às vezes, né? Você vai lá querendo até ajudar alguém, tá? Mas a pessoa não quer ajuda porque ela se sente ofendida que você está dizendo que ela não sabe fazer o que ela está fazendo, digamos assim. Tem super... essa questão aparece direto, né? Porque você trabalha com pessoas, né? Acho que da mesma forma que a gente no núcleo, nas ACIs, também trabalha com pessoas e são voluntários que estão ali, né? Como é que ações a gente pode fazer? Isso eu penso todo momento, né? Tanto para trabalhar com os nucleados da ACI, do núcleo, quanto para trabalhar com o terceiro setor. A linha de pensamento é muito similar, assim, porque é voluntariado, né? Como eu posso manter, como eu vou atrair um perfil, e qual é o perfil que eu preciso atrair para que ele não desista amanhã, que eu consiga qualificar e que ele não desista rápido, mas você percebe que a flutuabilidade e a permanência dessas pessoas nas organizações, às vezes não é muito grande, né? O tempo de permanência, às vezes, não é muito grande. A gente tem uma variabilidade muito grande de pessoas que estão na ONG hoje, amanhã já não estão mais, né? Realmente ficam aquelas que têm um vínculo muito forte com o propósito maior da organização. Aquelas que criaram a organização, que tiveram a iniciativa de criar,
muitas vezes essas pessoas às vezes criam a organização e elas não conseguem trazer para junto da organização um perfil mínimo e adequado para ajudar elas a fazer a gestão. Então aí também é um dos pontos que a gente tem trabalhado muito nisso. Quem vocês precisam que esteja junto com vocês para fazer com que exista maior eficiência do que vocês estão querendo desenvolver, né? E aí isso a gente também trabalha por meio das parcerias, né? Porque a gente não capta recurso só por meio de leis de incentivo, editais, mas a parceria, formalizar uma parceria, às vezes é muito mais eficiente do que captar um recurso e ter que executar esse recurso. Às vezes a parceria vem e te traz muito mais benefícios do que um recurso financeiro que entra. E a parceria também, ela tem um caminho muito mais curto para se fechar uma parceria com uma empresa privada do que se entrar lá com o edital, entrar no programa do governo, que vai demorar não sei quanto tempo, que não pode ser aprovado por X, Y, Z, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E às vezes tem uma empresa disposta a fazer isso. Sim. E que possa te ajudar. Existe muita resistência quando você vai ter uma parceria, porque a parceria não vai vir só com a parte boa, vai vir a parte ruim da sala. Agora vocês vão ter que fazer tais métricas, tais coisas, porque a empresa quer saber no que ela está investindo, né? E existe muita resistência quanto a isso? Isso depende do porte da empresa, tá? Por exemplo, a gente tem... Vou trabalhar o ecossistema aqui de Joinville, trazer o exemplo daqui. Aqui em Joinville, a gente tem grandes empresas que já estruturaram setores de atuação social. Então, nessa estruturação do setor, eles já têm um sisteminha que aceita cadastro de projetos. É um projeto mínimo, não é tão exigente assim. Aceita o cadastro de um projeto para que eles possam estar ajudando essa organização com uma ação que elas queiram fazer. Por exemplo, a gente busca direto recurso, e daí recurso que eu falo não é necessariamente financeiro, com a Tigre. A Tigre, às vezes, doa toda a parte de encanamento para a construção do prédio de uma organização não governamental, de uma ONG, por meio de um projeto apresentado lá para eles. Legal. Então, é um recurso que ele está investindo? Ele está investindo, está fazendo um investimento, porque é produto que ele está destinando. Só que não é financeiro, é economicamente mensurável. E é interessante porque eu imagino que deva ter, dentro desses perfis, né, aquela ONG que se formou, basicamente porque o único que quer é formalizar uma movimentação de recursos que às vezes ocorre, sei lá, associação de vizinhos, de não sei o quê, para simplesmente a entrada e saída para alguma finalidade bem específica. Esse tipo de instituição não pleiteia recursos ou vai atrás de grandes obras, porque a realização é pontual. Agora, realmente, uma instituição que já nasce com uma ideia de criar um impacto mais contínuo, né? E que precisa interagir com doações porque não consegue fazer sozinha, né? Ela vai turbinar, vai liderar, mas realmente aí vai precisar uma atuação bem mais formalizada, com indicadores, com uma gestão profissional, que é o trabalho que vocês estão promovendo. E existe o perfil, né, do voluntariado, né? O voluntariado entra em pauta nessa história porque voluntariado não significa fazer de qualquer jeito, né? Ele tem que se inserir num propósito inicialmente, entregar o seu tempo, mas e aí? Como é que se trabalha isso, né? Esse perfil? De uma pessoa que tem um voluntariado pessoal, né? Outro dia falando, quantos projetos tu tem acompanhado, em acompanhamento assim que tu está conduzindo aí, Luciana? Na realidade, eu até perdi as contas, mas... Mas era um número... se eu te falar em frentes de atuação que eu estou hoje e que eu atuo de forma voluntária, eu particularmente, eu devo ter umas 10 abertas.
10 com projeto, com ação, sim, data de entrega sim. e o que vai entregar e tudo, né? Se você for considerar o número de projetos que já passaram por nós aqui, já passaram por mim, porque todos os projetos passam por mim. Não, estou falando mais a título pessoal mesmo, né? Hoje, nesse momento, umas 10. Tá? E assim, de hoje para amanhã, às vezes surge mais uma que eu consigo encaixar, coisa assim, entendeu? Estou conversando com uma startup aí de Florianópolis que está precisando de uma ajuda, então às vezes é um projeto de curto prazo que a gente abraça. Né? Eu acho que vai muito se... É claro, a análise que eu faço, pelo menos, no que esse projeto vai agregar para mim também, né? Para mim e para o processo que a gente vivencia hoje. Uma coisa que eu digo para vocês, eu não trabalho necessariamente por dinheiro. Isso está na minha índole, eu acho. Eu trabalho mais por conquista e realização. Né? Eu acho que assim, o fato de ver uma ação realizada, para mim, é muito mais válido, muito maior do que o dinheiro que entra. É claro que eu não posso viver sem dinheiro hoje, no mundo capitalista. Né? Então, a gente tenta fazer esse meio tempo. Às vezes peca de não conseguir, né? Aí o marido tem que garantir as contas em casa. Mas assim, a gente na realidade, hoje a gente vive, a vida da gente, a gente vive em conflitos, né? Mas são conflitos que a gente tem que lidar de forma que ele não seja totalmente negativo, ele tem que ser também positivo. Tem um conflito que às vezes te abala, aí daqui a pouco você levanta de novo, enfim. Na realidade, a gente se motiva pelos projetos, com as ações, pelo propósito, né? E eu acho que está mais por aí. Por exemplo, hoje a gente está coordenando 17 projetos do Co-Creation Lab, que é um programa do Estado aqui. A gente coordena 18 projetos. Eu me envolvi com 18 projetos. Eu estou envolvida com esses 17, 18 projetos. E o envolvida o meu WhatsApp tá com eles. Eles se comunicam comigo diariamente. Então, eu tenho a minha família pessoal, mas eu tenho várias famílias além da minha família pessoal, entendeu? Eu não consigo não dar o meu WhatsApp, porque é o WhatsApp que é meu canal de comunicação. O que eu tenho que fazer, sim, é organizar o tempo que eu uso o WhatsApp. E daí esse tem que ser o fator que a gente consegue ponderar para não gerar muito conflito com todo o dia a dia da gente. Excelente. O papo dá para muito, né? Mas estamos a 1 hora e pouco já de episódio. Eu gostaria, Luciana, que tu deixasses assim uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Mas antes, Luiz, Afonso, gostariam de abordar algum aspecto final aí para ir encerrando aí o nosso encontro de hoje? Na verdade, eu já tive um insight agora, assim, que, de certa forma, o time de poker ele acaba sendo um negócio de impacto, porque a gente meio que quase que ensina uma profissão para Futuro long. A gente, digamos, ajuda eles a desenvolverem uma nova habilidade, a gente dá dinheiro para eles jogarem, então a gente cria todo um ecossistema onde o cara vai começando a se desenvolver, né? Digamos, a gente está afetando, gerando impacto na vida de pessoas, né? Porque às vezes são pessoas que estariam desempregadas e tal, elas conseguem ter uma fonte de renda ali. Não é um vínculo empregatício, porque ela não tem cobranças e nada disso, mas tem uma interação ali, claro, quando ele tem lucro, ele dá uma parte desse lucro para devolver o conhecimento, a profissão que eu dei para ele, né? Digamos que eu ajudei ele a desenvolver. Não, mas eu tive esse insight, talvez eu possa até usar alguma coisa referente a
a coisas de, não digo de ONGs e tal, mas alguma coisa poderia estar servindo até para potencializar o projeto de alguma forma, não sei, eu tive um insight porque parece que sim ou não? Eu tô na Disney. Não está totalmente errado. O que a gente tem que analisar é o seguinte. É um time de poker. É a questão de jogo, tá? Mas é um meio profissionalizante, entendeu? Sim, por exemplo, hoje a gente tem visto várias ações de ONGs e até de startups voltadas a qualificar essa questão de profissionalização, porque muita gente perdeu seus empregos, né? Então, tem várias ações e projetos com foco nisso e sendo uma força bem significativa em territórios que estão bem destruídos, né, como a gente diz. Porque os empregos aumentar até, né? Vão profissionalizar a mulher também da casa, vão profissionalizar o marido que perdeu o emprego, enfim. Mas até que ponto o jogo está realmente ajudando ele com habilidades? Você está ensinando que habilidades para ele? Você está ensinando a habilidade de ganhar e perder também? Ele vai saber perder? Ele vai saber sair do jogo antes de perder tudo? Não, na verdade na verdade imagine, digamos, um vínculo. Imagina como se fosse um esporte eletrônico. Sim. Então a pessoa vai. Você imaginaria que o cara vai jogar, sei lá, jogo de tiro lá e vai perder a casa porque tá jogando jogo de tiro? Não. Depende. Não, já vi gente que já perdeu. Jogando online. Tu foi de sacanagem também, né? Podia ter falado do xadrez, que é muito mais próximo do poker do que o jogo de tiro. Poderia falar do xadrez, por exemplo, assim. Então, assim, imagina como se fosse pessoas ensinando pessoas a jogar xadrez, por exemplo, e daí paga a entrada dessas pessoas em torneios e quando elas aprendem a jogar, digamos, começam a ganhar algum retorno nesses torneios que elas jogam, elas pagam de volta e assim que a engrenagem gira, né? Então, assim, é porque eu tô ciente, né, que a gente tá falando de poker, que para algumas pessoas é considerado um jogo de azar, mas na verdade, se você for estudar o meio, se a pessoa estuda o ecossistema, ela se torna, é como se ela fosse o cassino, na verdade, não como se ela fosse o jogador lá jogando blackjack. O cara que joga roleta não tem como ele ganhar do cassino. Então, ele se torna o cassino quando ele se profissionaliza no jogo, né? Digamos, no caso do poker. Então, assim, por isso que ele começa a ter uma vertente de dinheiro a favor dele, não saindo. Não, nesse ponto tem o seu lado positivo mesmo. Pode ter uma vertente educacional, uma vertente de você desenvolver competências, habilidades. Você pode focar nisso. E desenvolve uma série de competências que, na realidade, não são extra o jogo. Por exemplo, empatia, psicologia... mas isso você só vai poder confirmar se você medir. Não, certamente. Então, de repente, pode ser por aí o caminho. Constrói alguns indicadores e métricas e começa a medir isso a curto, médio e longo prazo. Se torne o cassino você também. Arrasta para cima. Não, na verdade, o que a gente defende não é que o cara seja um profissional full-time daquilo, mas no mínimo que ele consiga ter uma diversão lucrativa, onde às vezes o que ele passava de TV e tal, ele pode jogar e ainda ter uma renda extra em cima disso aí. Vai agregar para ele de alguma forma, sabe? Sim, com certeza. Interessante. Uma provocação interessante. Afonso. Oi, é comigo? É contigo. Frases finais. Final. É groselha, né? Provocação final não tenho nenhuma, acho que eu já provoquei demais. Chegou no limite na provocação. Já conseguiu roubar todos os meus dados aqui, secretos? Não, gente, não roubamos dados, a gente só pega emprestado. Brincadeiras à parte. Aquela startup de Floripa lá, chama nós. Eu viu? Agora um recado pro público de novo, né? Olha só, o Facebook teve vazamento aí nas últimas semanas, suas informações foram vazadas, então altere a sua senha. De tudo. Absolutamente tudo. Foi vazado mesmo, não é zoeira não, tá? Foi vazado mesmo. Porque, como esse podcast aqui vai estar sendo lançado um pouquinho depois, as informações elas foram vazadas na primeira semana do mês 4.
A gente tá no mês 4, né? É isso aí. E foi vazado um monte de coisa, altere as suas senhas, crie senhas fortes, use autenticação em duplo fator. E se precisar hackear alguma coisa, não hackeie porque é crime. Aí, se você precisar deixar a sua empresa segura, chama nós. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Show. Não, eu vou criar também. Eu vou pegar a minha comunidade lá e vou também criar uma comunidade de impacto, uma ONG. O Felipe quer fazer o time de poker dele? O teu projeto encaixa, Afonso, também. Não encaixa. Você está ensinando uma habilidade. Ele não está falando, mas já íamos falar, exatamente. Tipo, a gente tem uma comunidade incrível. Esfera virtual, a gente não é físico, né? É tudo. As pessoas são do Brasil, na verdade tem gente de fora do. Deve ter uns portugueses lá na tua comunidade também, né, Afonso? Tem. Então, assim, hoje são comunidades relativamente pequenas, mas que geram impacto em algumas pessoas, em alguma parcela da sociedade. E mesmo sendo virtual. Né? Então, e as coisas cada vez vão ficando mais. Então, talvez tenha alguma vantagem, alguma coisa de enquadrar numa coisa dessas. Não sei, só tô. É que falando assim, jogando tanto, parece que a gente tá menosprezando o trabalho da. É meio de forma nenhuma. Tem várias formas de gerar impacto na sociedade, desde dar comida para quem não tem, até dar uma profissão. Eu não estou querendo diminuir de maneira alguma, tá, Luciana? Você sabe que. Não, fique tranquilo. Tudo, querendo ou não, afeta de alguma forma a sociedade. Quando a gente está falando uma boa parte da população que vai estar desempregada, já está ou vai ficar mais, então vão ser coisas necessárias para. Se considerar o ODS 10, que é redução das desigualdades sociais, ele pode estar contribuindo com esse ODS. Isso? Sem generalizar, mas dependendo pode. Depois, para quem tá escutando no Spotify, depois dessa frase da Luciana, o Luiz fez assim com os ombrinhos, colocou para cima. Não, é só pra gente contextualizar. Foi marcante. E mais uma coisa, depois pode sair uma notícia. A Luciana é a favor do poker, ela apoia isso que o poker tem ensinado a todos, a toda a sociedade, aí vai resolver o país. Não, o poker ainda não é a solução, tá? Para o país. A solução é hackear os outros, não é brincadeira. Não. Você parabéns pelo trabalho, de qualquer forma, tá? Eu fiz o adendo, eu falei que tem gente que fala que tem as caixas, né? Tem gente que vê fora da caixa, para mim não tem caixa. Para mim, as coisas são meio nebulosas, assim. De qualquer forma... feminino do Luiz. De qualquer forma, assim, parabéns pelo trabalho, né? Certamente você já gera impacto, né, em muitas comunidades e muitas pessoas. Parabéns pelo trabalho e estamos aí. Qualquer coisa que precisar da nossa parte também. Legal. Estamos aí, tá? Parabéns por tudo, de qualquer forma. Muito bem, Luciana, muito obrigado mais uma vez. Acho que essa conversa abriu a mente, né, em relação a muito que se fala, muito que se diz, mas que a gente raramente tem a oportunidade de ter alguém que vive, né, no terceiro setor, conhece ele de dentro e, em teu caso, desde o lado do governo e do lado de fora. Então, há um conhecimento de todo esse mundo muito, muito profundo. Então foi uma conversa riquíssima. Tem vários assuntos que ficaram aí pendentes, mas realmente estouramos o nosso tempo. Mas acredito que vai render para outras conversas que desde já vamos te convidar e vamos trazer para o nosso podcast. Recados finais, Luciana. Quem quiser conversar contigo, aonde que te encontra, quais são teus endereços de redes sociais, deixa aí a tua parte final aí de despedida. Primeiro, queria dizer que pensando nessa questão de que a gente trabalha com pessoas, a gente está desenvolvendo um novo projeto, mais um. Na realidade, está desenvolvendo alguma coisa, né? Um novo projeto que a gente deve lançar em junho, tá? Para começar em julho, que é um processo de mentoria de líderes do terceiro setor, tá? Justamente para preparar as pessoas para fazer gestões eficientes,
preparar as pessoas para qualificar as organizações do terceiro setor, qualificar o terceiro setor como um todo. Tá? Então, a gente vai trabalhar com líderes. Né? Vai ser... As pessoas vão poder se inscrever ou as organizações vão poder inscrever as suas pessoas, né? Quem trabalha com eles. Enfim, então vai ser em estilo de mentoria individual, mentoria coletiva. A gente já teve uma experiência recente, onde a gente trabalhou mentorias individuais e coletivas, deu super certo. As organizações que a gente mentorou se destacaram, assim, nos seus projetos e ações, assim, num tempo recorde, tempo curto. Então, faz realmente a diferença. Tem uma relação com empreendedor, né, que trabalha em mentoria, consultoria, enfim, né, mas é aquela coisa de não fazer por eles, mas ensinar eles a fazer. E esse é acho que o pulo do gato, que é ensinar a fazer. Se a gente tiver que fazer por eles, a gente não tem tempo para fazer isso, nunca vai conseguir atender toda a demanda, né, e tem muita gente que está procurando. Então, a gente quer ensinar a fazer. A gente sempre teve a necessidade de construir vários cursos, de oferecer cursos no mercado, de qualificação das organizações, das pessoas, mas por ter esse envolvimento todo com vários projetos ao mesmo tempo, a gente nunca conseguiu parar para fazer essa construção. Né? Então, eu acho que com as mentorias a gente vai conseguir tá passando para eles tudo que a gente construiu, tudo que a gente adquiriu nesse tempo de vida inteira aí, nossas experiências que a gente teve com o setor público, com o privado e com o próprio terceiro setor, de forma mais efetiva. A gente vai conseguir estar mais perto deles e poder, eles poderem trazer as dificuldades e a gente poder resolver junto, né? Então, acho que é uma metodologia, um processo que a gente tem encarado aí com as startups e agora no Co-Creation Lab com projetos sociais, né, ideias sociais que estão se desenvolvendo com braço de negócio e que está dando certo, está dando bem certo. Legal. Tá então temos um spoiler aqui, né? Ele é um programa que ainda não foi publicado, é isso? Isso, vai ser lançado aí junho, julho, a gente está preparando ele para isso. Onde que vai ser anunciado? A gente trabalha com as nossas redes sociais todas, tá? Okay. Tem o canal do YouTube nosso, que é Luciana Omerich, já temos materiais lá bem significativos. A gente atua com o movimento ODS Santa Catarina, então a gente tem bastante material também relacionado a isso, de que forma o impacto pode ser trabalhado com os ODSs, isso no terceiro setor, isso com startups, com empresas, enfim. A gente tem o canal do YouTube, Luciana Omerich, a gente tem Facebook, a gente mantém o Facebook. Boa, Afonso, vou trocar a senha. A gente mantém o Facebook porque justamente é o canal que as ONGs têm acessado muito ainda, né? A gente já pensou em terminar com a conta do Facebook, em função hoje do Instagram, Telegram, enfim. A gente não aderiu ao Telegram ainda, porque a gente acha que, por enquanto, o WhatsApp ainda está dando o resultado que a gente quer, mas já teve que abrir, porque tem gente que nos demanda por lá. Enfim, tem todo um contexto aí do ecossistema que a gente não consegue fugir, né? Ainda não tem TikTok, mas em breve. Não, isso por enquanto ainda sou resistente. Mas se dependesse da minha pequena de 7 anos, já tinha. Já estava, né? A nova geração está aí, empurrando. É uma blogueirinha, se deixar, viu? Mas eu que seguro aqui, eu que seguro. Enfim, Facebook, LinkedIn, Luciana Omerich. A gente tem os canais da Luciana e da Conecta Projetos, também no Face e no LinkedIn. E no Instagram a gente também tem das duas, tá? Conecta e Luciana Omerich, porque a gente usa todos os canais. Legal. E em junho a gente também tem o evento do Fórum de Inovação Social, que é anual aqui em Joinville, né? Ele é aberto ao público, mas é um evento que a gente mobiliza e traz várias ações para o ecossistema de inovação social, seja terceiro setor, seja empresas, negócios de impacto, a gente traz todos esses atores
para estarem juntos e estar debatendo algumas temáticas que são fortalecidas. E a gente está preparando aí também, acho que ainda para esse ano, mas no segundo semestre, a gente ainda não decidiu data, mas a gente está aí liderando o movimento, a organização do Open Innovation Impacto, que é o evento da rede Open Innovation, né, com foco no impacto. Então, a gente está puxando aí esse evento e vai, se Deus quiser, trazer aí coisa boa, acho que ainda esse ano. Com toda certeza. Bom, vamos... depois vou te pedir para resumir esses endereços, né? Vamos colocar aqui nos comentários, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, vamos quer que eu te mande aqui no chat? Ou te mando depois? Depois aí incluímos os comentários da nossa entrevista. Muito obrigado, então, Luciana. Foi uma delícia essa conversa. Ao público que nos acompanhou até aqui, nossos ouvintes e YouTube videntes, muito obrigado por nos acompanhar. Então, vamos manter esse nosso contato. Luciana deixará aqui os contatos dela para quem quiser dar sequência, eventualmente conversar sobre seus projetos. Ela é uma pessoa completamente aberta e receptiva para trocar ideias e eventualmente, quem sabe, iniciar mais projetos com quem se aproximar por aí, né? É quase que um toque, né? Uma obsessão a criar novos projetos. Tá ali projeto, a Luciana, projeto do poker com a Luciana em junho, julho já está rodando, hein? Deixa o like, se inscreve aí no canal, coloca comentário, compartilha com os amigos, com a família e com os funcionários. Se o funcionário não quiser assistir, você obriga não obrigando, né? Tipo assim, assiste aí, rapaz. É da hora. Porque não pode obrigar é errado. E segue a gente nas redes sociais. Isso aí, pessoal. Acho que dá pra finalizar com essa voz triste. Valeu, gente, coração. Valeu. Obrigada pela oportunidade aí de estar aqui. Muito obrigado. Até o próximo episódio, gente. Até o próximo. Mais.